E no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações sobre o Internacional, sobre Lanzini, o jogador que tem o interesse do Inter e do Vasco da Gama, segundo a imprensa europeia. Eu quero te explicar no vídeo de hoje como é que anda essa negociação e o que o Inter tenta fazer para conseguir o meio-campista argentino que foi campeão da Conference League nessa temporada com a equipe do West Ham. Além disso, também quero falar sobre uma informação que gerou uma certa confusão, né, onde a imprensa argentina disse que o Inter teria interesse na contratação de um zagueiro do Racing. No vídeo de hoje eu quero te explicar como que isso não é verdade. E além disso também eu quero te trazer mais informações sobre Johnny, que tem números impressionantes e, por incrível que pareça, em números é o melhor goleiro dessa temporada dentro do Campeonato Brasileiro até aqui. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações junto ao Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para ti deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, quero te falar que no primeiro link na descrição tem a Centauro, e lá tu encontra desde camisetas do Internacional a também outros tipos de peças e artigo esportivo. E além disso, nesse mês lá na Centauro tá com uma super promoção até o final do mês, que é o Nike 15. Nike 15 é qualquer produto da Nike com 15% de desconto. Então eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição para tu poder ir lá e lá tu pode conferir uma série de produtos da Nike por 15% de desconto, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje, e eu quero começar aqui conversando com vocês exatamente o Inter que está nesse momento em Minas Gerais, né? O Inter que teve que fazer, nem conseguiu voltar para Porto Alegre, né? O Inter desde o jogo contra o Curitiba na última quinta-feira, viajou na sexta-feira pela manhã, o Inter treinou ainda em Curitiba, e na sexta, o Inter, à tarde no caso, viajou para Minas Gerais. Nesse sábado o Inter treinou na Toca na Raposa, que é o CT de treinamento do Cruzeiro, e amanhã joga contra a equipe do América Mineiro. Dito tudo isso, inclusive o John concedeu uma entrevista coletiva, né, após o treino do Internacional nessa tarde, que estava marcado para as 13h30, né, e o John realmente é um dos goleiros mais importantes nessa temporada do Brasileirão. Em termos de nota, segundo o SofaScore, ele tem a nota 7.58, o Inter ainda não perdeu com a presença do John, são 5 jogos no Brasileirão sem nenhuma derrota. Além disso, nos últimos 7 jogos que ele atuou, o Inter não perdeu nenhuma partida. E além disso, ele é o goleiro com maior porcentagem de defesas defendidas por jogo dentro do próprio Brasileirão, e vem sendo um dos principais destaques. Inclusive, uma informação que foi trazida pelo jornalista Lucas Dias, da Rádio Bandeirantes, disse que o John, quando era reserva do Internacional ainda nesse ano, ele quase saiu do Inter por não estar sendo utilizado e quase foi emprestado para um outro clube. Então vale deixar ressaltado aí que o John permaneceu no Internacional, conseguiu ganhar agora essa oportunidade e vem se tornando um goleiro muito importante para o Inter, e muitos dizem, inclusive aí até quero que tu deixe aí nos comentários se tu concorda ou não com essa opinião, que é o melhor goleiro do Inter desde o Alisson lá em 2016, quando saiu, né, para o Liverpool. Tu concorda com essa opinião? Muitos torcedores do Colorado já começam a falar sobre isso. Além disso, também eu quero te falar exatamente sobre essa informação que eu te falei lá no começo do vídeo, sobre uma confusão que aconteceu lá na imprensa argentina. Se tu acompanha muito o noticiário do Internacional, tu ficou sabendo que o Piovvi, Gonzalo Piovvi, que é um zagueiro barra lateral esquerdo do Racing da Argentina, saiu como possibilidade de vinda para o Internacional, né? Segundo um jornalista lá da Argentina, o Inter teria sondado e buscado informações sobre esse jogador. Só que essa informação ela está incorreta. Por quê? Porque esse atleta não interessa ao Inter. O Inter nesse momento não procura um zagueiro além do Bruno Mendes, que daqui a alguns dias o Inter já vai poder fechar um pré-contrato com esse atleta. O que aconteceu é que lá na Argentina, mais precisamente em alguns clubes, se falam que um outro jogador do Defensa e Justiça negocia com o Grêmio, que é um tal de Nazareno Colombo, do Defensa e Justiça. E esse jogador tem como mesmo empresário esse jogador que é o Piovvi, né, que é o jogador do Racing. O que aconteceu foi que um jornalista do Racing acabou entendendo errado a informação e acabou achando que era o Piovvi negociando com o Inter. Tanto que o próprio Piovvi agora veio a público e diz que não existe absolutamente nada. Então, se tu falou ou escutou sobre essa possibilidade de negociação, ela não procede. Tanto que ontem eu falei com esse jornalista e perguntei
para ele. Só que ele achou que realmente o Piov estava negociando com o Inter e não está negociando com o Inter, tá bom? Passando para mais informações também, eu quero te falar agora sobre o Lanzini, porque o Aki Renkonur, que é um jornalista muito bem conceituado dentro lá da Europa, que traz muitas informações, é tipo o Fabrício Romano da Europa também, se tu não conhece o Fabrício Romano, é nada mais nada menos que o maior jornalista do mundo em termos de transferências. Ele também é um europeu, não, italiano. E ele trouxe informação que o Vasco da Gama e o Internacional estão interessados na contratação do Lanzini, que é um jogador do West Ham, que terminou o contrato agora, está livre no mercado, e sim cogita uma possibilidade de vinda ao futebol brasileiro. Inclusive, uma curiosidade para passar para vocês, o empresário do Gabriel Mercado é o mesmo empresário do Manuel Lanzini. Então o Inter já teve, né, uma certa relação com o empresário desse meio-campista. O Lanzini ele foi campeão brasileiro em 2012, quando atuava ainda no Fluminense, antes de ir para a Inglaterra. É um atleta que nesse momento chegaria para ser um substituto do Alan Patrick e até mesmo um atleta que pudesse ser uma alternativa ali pelo lado direito quando o técnico Mano Menezes precisasse. Por ser um jogador que está de agente livre, então teoricamente poderia vir de maneira gratuita, o Inter conseguiria trazer esse jogador, obviamente que viria para ser um dos grandes salários do clube, mas teoricamente o Inter teria sim capacidade financeira para conseguir trazer esse jogador. O que existe nesse momento? Todo mundo sabe que o Vasco tem uma maior capacidade financeira que o Inter, porque o Vasco é uma SAF, o Inter não é uma SAF, apesar do Vasco hoje estar na zona do rebaixamento, ter feito contratações muito questionáveis, graças ao Paulo Brax, que é um diretor executivo que tem muitas polêmicas, muitas contratações erradas, principalmente aqui dentro do Inter. Então, eles têm interesse na contratação do Lanzini, assim como eles têm interesse na contratação do Salazar, que é um outro meio-campista que o Inter tem interesse. O próprio Inter, por meio do seu CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, já começou a analisar esse jogador e há possibilidade realmente de uma investida e uma possibilidade de contrato com esse jogador. Só que esse, como é um jogador que está livre, é um jogador que acabou de ser campeão agora da Conference League, que é tipo um torneio abaixo ali da Europa, que seria uma Sul-Americana por lá, né? Aqui falando sobre o futebol brasileiro, tentando fazer uma correlação. O Lanzini é um jogador extremamente valorizado. E além disso, o mundo árabe, né, o futebol da Arábia Saudita, que está muito aquecido nessas últimas semanas, estão fazendo muitas transferências, né? A própria Arábia Saudita, como país, criou um fundo de contratações de mais de 200 bilhões de dólares, né, para os clubes fazerem contratações. E o Manuel Lanzini, sim, despertou o interesse de alguns clubes da Arábia Saudita. Então, além disso, né, o Inter vai ter uma forte concorrência. É uma negociação que vai dar certo, ainda não existe qualquer tipo de caminhamento, porque, como eu te expliquei, o Inter não realizou uma oferta oficial. O que acontece nesse momento são algumas conversas entre o Inter e entre o empresário do jogador, que é o Enan Berman. Além disso, volto a destacar, o Vasco também é um outro clube que está interessado na contratação do meio-campista argentino. Mas aí eu volto uma pergunta para ti. Tu gostaria da contratação do Lanzini? Tu acha que seria um bom nome? E se não for um bom nome, qual jogador tu gostaria para esta função? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Grande abraço para todos vocês. Volto logo mais com novas informações. Grande abraço, valeu, falou e fui!